Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva, onde então, como vocês já sabem, a gente discute questões da engenharia. Esse canal, como vocês sabem, ele é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso sindicato dos engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu convidei aqui o engenheiro Décio Rodrigues, Décio Paião Rodrigues, e para falar com a gente sobre um assunto que eu acho bastante interessante, que é a normalização. Não só interessante, como acho ausente das discussões dos âmbitos de engenharia, pelo menos que eu frequento, né? E o Décio, ele é engenheiro metalurgista formado pelo Mackenzie, tá? E ele tem pós-graduação em materiais pelo próprio Mackenzie e também na área, então, de qualidade, gestão de qualidade pela nossa Universidade de São Paulo. Décio, inclusive, quando eu conheci, ele ainda trabalhava na área de válvulas industriais, então ele foi um gerente de qualidade da famosa Spira-Sarco, né, válvulas industriais, e também gerente de qualidade da Schuff-Fetteroff. Então ele trabalhou 15 anos na Spira-Sarco, mais 2 anos na Schuff-Fetteroff. Então, depois de um tempo, o Décio ele veio a trabalhar, então, como um auditor líder, né? Na área de gestão de qualidade também. Depois você me corrija também. Eu peguei esses dados aqui no LinkedIn. No Bureau Veritas, no famoso Bureau Veritas, eu tive uma rápida passagem também, bastante interessante. A atividade do Bureau, bastante antigo também. E ele trabalhou 15 anos, ainda trabalha como consultor lá na Bureau Veritas. E também, recentemente, né, ele também trabalhou bastante tempo na Falcon Bauer. Então, para quem não conhece, aliás, todas essas empresas dessa área, para quem não conhece a história da Falcon Bauer, é uma lenda aqui na área de... Foi a primeira empresa, se não me engano, brasileira, né, que atuou nessa área de certificação, os laboratórios, todos os ensaios. Até hoje, a Falcon Bauer é uma referência, uma empresa nacional nessa área. E o Décio trabalhou lá por 7 anos também, como um auditor, né? Tá? Por que eu convidei o Décio? Né? Como eu antecipei para vocês, eu acho que é uma área bastante interessante. Acabei de comentar com ele que na área de engenharia não há uma disciplina específica a tratar disso aí. Eu tenho vários colegas aí, né, que são professores há bastante tempo, e algum dia eu estava conversando com eles. De fato, não é um assunto que tenha penetração, né? Me parece que a universidade, nesse aspecto, algumas universidades têm um padrão bastante livre de conhecimento, que é bastante interessante, mas essa parte de normalização ainda carece aí de uma certa infiltração nesse ambiente acadêmico. Já nas empresas, evidentemente, até por uma obrigatoriedade, né? Tem que certificar um produto ou um processo, você tem que cumprir a norma, né? Então é bastante interessante. Então, desse viés, então, desse esclarecimento da norma, né? A gente está comentando também que a norma, às vezes, as pessoas tomam como um ônus, né? Puxa, ainda tem que cumprir a norma. Não, mas é exatamente o contrário, né? A norma é fundamental, porque você tem o primeiro conhecimento agregado muito importante, desenvolvimento de uma norma, né? E outra segurança, né? Quem cumpre a norma está do lado da norma, e isso é um processo importantíssimo para quem já passou por um processo de certificação, de um cálculo. Eu já passei por isso, de um produto. Você sabe a importância que olha, a partir da hora que eu certifiquei um produto, se entenda com a norma, não é mais comigo, né? De certa maneira, assim, simplificando bastante. E, por outro lado, também eu queria chamar a atenção que, uma época eu trabalhei isso aí, recentemente, aliás, eu trabalhei no comitê da ABNT, na área de desenvolvimento de um produto polimérico, uns 2 anos também, bastante interessante, desafiador, inclusive, né? Mas quem trabalhar, uma das coisas interessantes são as empresas. Então, as certificadoras, pegar o próprio Bureau Veritas, que o Décio trabalha, ele foi fundado em 1828, né? Então são instituições, a maioria delas são do século XIX, instituições quase 200 anos, né? Então, tem esse viés, essa carga de conhecimento que é larga. Estava vendo aqui a SGS de 1878, a TUV de 1872, a DNV de 1864, até chegou. Então, são empresas centenárias, e tem escritórios pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil.
E, por outro lado, as normas também, a própria ASME, que é a nossa referência, bastante na área nuclear aqui, que eu tive a oportunidade de utilizar aqui no projeto submarino, direto, isso aí. A ASME é de 1880, né? Então, não estamos falando de também 140, 150 anos. Então, para quem não teve essa oportunidade, essa curiosidade, eu recomendaria, inclusive, olhar essas empresas, olhar um pouquinho dessa história, né? Dessas empresas, que é riquíssima, é muito interessante, tá? Me alonguei um pouquinho aqui, Décio. Quero agradecer. A gente está tentando há algum tempo reunir o Décio por conta do trabalho dele, ele viaja bastante, então mas finalmente conseguimos encaixar um horário. Te agradeço muito a tua atenção aí, tá? E, por favor, mestre, fique à vontade de falar um pouquinho da sua história, como você chegou também nessa área aí, que isso aí também vai ser bastante interessante para a gente entender a importância desse tipo de trabalho para a engenharia, tá bom? Muito obrigado, Décio. Não, eu que agradeço, Renato. Obrigado aí pelo convite, né? Fiquei bastante contente aí quando você acabou me convidando. Como eu falei, acabamos não conseguindo marcar anteriormente, mas demos jeito, né? Deu tudo certo agora para a gente acabar tendo essa entrevista. E também dá os parabéns, né? Eu tenho acompanhado bastante aí seu canal, suas entrevistas, a gente fica feliz aí desse trabalho que você está fazendo, né? De todas essas entrevistas aí que você tem falado, e inclusive dos super interessantes aí os assuntos, a gente acha isso bem bacana, aí seu trabalho. Então, eu diria para você o seguinte, aí como você mencionou, né, uma parte aí da minha formação, eu comecei aí, como falou, em engenharia e metalurgia, né, e até mesmo, né, a gente no começo, um ponto que é vital aí no início do trabalho, né, quando você está aí nos jovens, né, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, eu acabei aí, né, atuava aí na parte de esportes, né, jogava vôlei e tal, e aí um dos amigos, né, tinha aí o que vai fazer quando, né, depois na hora da faculdade. Foi quando eu comecei a fazer as pesquisas, né, que eu não tinha interesse de fazer educação física, então comecei a fazer as pesquisas aí do que seria, qual que seria aí as profissões, né, e aí eu acabei ouvindo falar da engenharia metalúrgica, né, e aí, por coincidência, uma pessoa que trabalhava comigo, ele acabou me explicando, e aí eu gostei daquela conversa, né, de tudo o que vem né, em relação à engenharia metalúrgica, que eu achei super interessante e acabei, né, indo por esse caminho. Aí acabei, como você mencionou, né, fiz aí com a Mackenzie, bastante amigos do Mackenzie, bastante profissionais que a gente acaba no mercado aí conhecendo, que estudou no Mackenzie, a gente fica feliz aí na própria estrutura que a faculdade proporciona. E aí as pós-graduações, né? Como você mencionou, eu cheguei a fazer a parte de qualidade, né? De materiais e também tem uma que foi super importante também para mim, que foi a parte de projetos de válvulas industriais. Aí quando eu também já estava, né, atuando aí como você falou, nesse Parque Mas tem era um curso de projetos de válvulas industriais aqui na Poli? Sim, aí na Poli, em conjunto com a Promimp, né? A Promimp é um organismo que é patrocinado pela Petrobras. E então, como existia aí uma perspectiva, né, de ter aí uma certificação do produto de válvulas industriais pela Petrobras, então ela acabou, né, tendo aí fez aí um processo, né, prestava concurso, fazia aí algumas vagas que tinha disponível no mercado, e aí fazer com que você tinha esse projeto de válvulas industriais. Serviria tanto para quê? Tanto para as indústrias de válvulas, né, com o intuito de melhorar aí a qualidade do trabalho dos engenheiros, dos próprios fabricantes, né, que acabavam fornecendo para a Petrobras, e também para os auditores, né, ou seja, porque ela precisaria qualificar os auditores que iam fazer as auditorias nas certificações de produto. Então era outro também objetivo que tinha da própria Petrobras. Essa então, famosa 15827, né? Que eu trabalhei também bastante. Mas isso aí é mais recente, né? Só para a gente se localizar, você fez essa pós-graduação em materiais no Mackenzie uma época lá atrás, né? Isso, materiais lá atrás. Esse aí da USP é mais recente. Mais recente, isso. Eu me lembro desse curso aí. O que acontece é que eu estava até pensando sobre essa parte de pós-graduações, né, que é uma coisa que, assim, eu acho super importante, né, o pessoal que é mais jovem, que está ouvindo a gente, né, que é super importante, né, se aprofundar e fazer esse investimento em pós-graduações, né, ou mesmo em segunda faculdade. Eu acho que esse estudo é sempre importante,
Porque no meu caso, né, tanto a pós-graduação de materiais, acabou aí quando eu acabei me tornando aí auditor, né, depois de, sei lá, 10, 15 anos, esse curso acabou me ajudando bastante, né, na hora de definições, aí, de treinamentos, e mesmo a poder fazer, né, auditorias em borracha, em plástico, né, em outros produtos além do metal. Né? Então, hoje eu faço, né, essas auditorias em outros tipos de produtos, em função dessa pós-graduação em materiais. Né? E a mesma coisa, ou seja, essa pós-graduação que eu fiz em válvulas, também ele acabou me qualificando para fazer essa auditorias, né, como eu falei, certificação de produto. E aí, pode falar. Não, mas aí você fez esse curso só para localizar no tempo aqui, isso você já tinha trabalhado na Espira-Saco, né? Já tinha trabalhado. Já estava há muito tempo nessa área de válvulas, né? Sim, já estava numa área de válvulas, foi assim, foi até uma coisa assim, foi uma coincidência, né? Assim, porque eu cheguei a ver essa propaganda desse e-mail, né, sobre esse assunto, mas sabe como é que aquela correria do dia a dia? Eu acabei não me aprofundando, não vindo, não analisando, e aí, como são as coisas, né? No último dia da inscrição, eu recebi aí um e-mail de um ex-diretor da Sarco, né, que é meu amigo até hoje, né, Nelson Pérez, e o que ele falou? Ele falou, Décio, ele mandou um e-mail, né, falando, hoje é o último dia, eu vi isso aqui e lembrei de você. E ele é uma pessoa muito bacana. Eu falei, puta, mas ele de lembrar de mim no último dia, eu falei, não, é alguma coisa, né, que, assim, não, isso é coisa que tinha que ser. Aí eu fiz inscrição na mesma hora, nem pensei duas vezes, fiz inscrição, né, e depois analisando, aí gostei, acabei passando, né, você tendo uma das vagas foi minha, acabei fazendo, adorei aí esse curso, né, que foi tanto aí, vamos dizer, a qualidade do curso foi muito bem feito, né, ou seja, tem o pessoal tinha os professores da USP que falavam, né, vários assuntos, tinha os professores que eram especialista, né, na indústria de válvulas também, trabalhava na área de projetos, então foi uma mescla aí que acabou sendo aí tendo um ganho muito grande, né? Mas o que eu acho interessante é isso, né? No momento, você acaba achando que né, tem esse caso de válvulas industriais, aconteceu. Acabou, quando eu estava terminando o curso, eu já fui chamado pela Petrobras para ser um dos auditores do PGQ-MSA. Né, que era vamos dizer, a avaliação que a gente fazia, que era o nome do programa que tinha na ocasião para os fornecedores da Petrobras, né, que foi baseado nisso. Mas outros, por exemplo, como materiais, né, como a mesma parte de inglês, né, que a gente acaba mencionando, o mesmo de elementos finitos, né, que eu tive aí um treinamento aí de elementos finitos com o mestre Renato, e além da sua didática, né, do treinamento que nós fizemos, eu lembro que nós fizemos aí na prova final aí para poder passar do PS, isso, teve uma prova final de ter que fazer um projeto. É lógico que eu e os colegas fizemos aí na indústria de válvulas, fizemos relacionado a válvulas, mas isso ajudou muito, né, X anos depois, né? Não necessariamente no primeiro ano, no segundo, alguns foi 10 anos, né? E esse também do PS me ajudou bastante, né? Porque tanto na Petrobras eu tive que fazer toda a parte de auditorias de elementos finitos, né? Então aí eu tinha aquela base do seu curso, né? Como depois, né? Como mesmo a semana passada eu tive contato com elementos finitos também na auditoria, já lembrei também das nossas aulas, até porque, né, nós já estávamos conversando aí de fazer essa entrevista e já lembrei de você na mesma hora quando eu vi lá no próprio projeto, né, de elementos finitos, e aí é lógico que você tem uma base para fazer uma avaliação de saber discutir sobre o assunto. Não, mas só para colocar no tempo aí, isso é início dos anos 2000, né, Décio? Me parece, em 2003 até. Mas, na verdade, só para colocar, essa foi uma movimentação muito grande que envolveu a Petrobras, né? Sim. A origem, me disseram que foi um acidente numa plataforma, e onde, então, se chegou à conclusão que você teria que fazer um trabalho mais aprofundado na fabricação de válvulas. E aí a Inmetro, a própria BNT, mas especialmente a Petrobras, então fez um grande movimento, então, para tentando criar uma norma onde, então, exatamente isso é a ideia da norma, né? Acho que isso é importante, assim, onde você cria um procedimento onde todas as empresas vão ter que seguir de maneira, então, a ter mais segurança, né? Então, e os valvuleiros, né, como a gente chamava, os fabricantes de válvula lá, existiam algumas, algumas eram empresas grandes, né? Outras empresas menores, né?
Então, acaba que a ideia era exatamente normalizar, já diz o nome e o procedimento. E aí foi criado, então, no âmbito de Inmetro, também com apoio de Inmetro, né, aqui a norma 15827, então, me lembro que a gente dava cursos, e foi uma grande mobilização, inclusive a gente participou de algumas editorias também nessa época, né? Sim, eu lembro. Então, eu lembro que você foi um dos primeiros auditores, né, que acabou analisando toda essa parte de elementos finitos. Foi. E acabou fazendo. MMA. E no final, assim, também, o final não foi muito feliz nessa para finalizar isso aí, porque na verdade que isso é outra coisa interessante da norma, uma mobilização, mas na verdade que a comunidade usuária tem que comprar a ideia, né? Tem que exatamente, e a Petrobras tem que exercer essa função, né, de fazer cobrança, então uma série de questões. Aí teria que talvez a gente pegar um dia só para discutir, porque existem várias questões ali. Então, recentemente, até eu estava conversando com um colega seu do Biro Verdes, que hoje está no Inter, ele está me contando histórias de empresas que, na verdade, tentaram fazer esse procedimento, tipo assim, vou seguir a risca esse procedimento, essa norma, fez tudo correto, e no final a Petrobras não comprou deles. Então, os caras faliram. Só isso, faliram. E fizeram um baita no investimento, então, mas isso já é uma outra conversa, né? Sim. Foi até Mas aí Oi? Foi um desenvolvimento que teve na ocasião, né? Então, ou seja, teve alguma resistência também no mercado e teve aí alguma dificuldade de implementação desse processo, né? Mas a Petrobras, eu cheguei a participar de várias reuniões, né? Ia para o Rio fazer mensalmente reuniões com o objetivo da Petrobras de fazer com que essa metodologia ela continuasse. Né? E depois, até há pouco tempo também, eu cheguei a participar de uma reunião, quer dizer, eles continuaram, né? Mesmo quando eu acabei mudando aí de segmentos, eu vi que o próprio Petrobras também estava aí com esforço aí de sempre de desenvolver essa norma, de desenvolver aí o projeto de válvulas, né? Até porque para qualificar, né, esses fornecedores que ela precisa, que é um produto super importante aí para o processo dela. Né? Importante. Tinha uma questão de custo, né, Décio? Também, que era bem para obedecer a norma, tinha que investir muito também. Sim. Mas essa parte de válvulas industriais, você ficou basicamente, sua especialização técnica foi dentro de gestão de qualidade na área de válvulas, né? Eu acabei atuando muito, não ficou só em válvulas, né? Eu acabei atuando bastante nessa área pela minha experiência, né? Eu fiquei 15 anos, né, só na Spark Sarca, que é uma empresa com super gratidão aí pelo todo o trabalho, todo o aprendizado que eu tive também na empresa. E eu comecei com ela como encarregado encarregado de compras, né, que era só relacionado à parte não encarregado de compras, coordenador técnico de compras, que era só avaliação da parte de qualidade. Eu não comprava nada, eu só avaliaria a parte de qualidade de todos os materiais. Então, eu desenvolvia fornecedor, até porque eu era da indústria de fundição, né? Eu trabalhava numa empresa de fundição que a própria Sarco ela era um dos clientes, e aí eles me convidaram aí para participar dessa vaga, né? E eu adorei o convite, acabei participando. E aí quando eu fui escolhido, eu iniciei com essa parte de compra, só avaliação de fornecedores, de fundição, e aí eles tinham muito problemas, principalmente de fundidos, né? Dos fundidos que eles compravam demais, aí os corpos fundidos, e tinha muito problema de fundição, de reprovação durante a usinagem, né? E aí a minha função era essa, era descobrir aí qual que eram as principais causas, né, dos problemas, ia lá na fundição, e como eu conhecia, como trabalhei em processo de fundição, como trabalhei na área de qualidade, eu acabei discutindo, né, com os fornecedores as formas, aí, as melhorias que podia fazer no processo para poder resolver aqueles problemas. Então, aquilo foi um trabalho super bacana, que nós conseguimos aí reduzir em questão de 70% do número de horas de usinagem em relação a perdas por problema de fundidos, né? Então, foi um trabalho que foi bem bacana e que deu um resultado super feliz aí do resultado, tanto para mim quanto para a empresa, né? Que acabou ajudando bastante esse item. Então,
Oi. Não, desculpa. Não, só falando em Espirachá, que eu estava olhando aqui, eu gosto muito disso. Eu também estava vendo uma empresa quase 150 anos também, né? Sim, sim. É inglesa, né? Inglesa, E lá sim. você chegava a ter algum contato, assim? Ou era uma idade... A Espirachá aqui no Brasil é bastante antiga, me lembro que na época da engenharia, aqueles catálogos, né, que a gente usava de válvula, especificação de válvula, tudo a Espirachá. Sim, ela é uma das principais, não, né? Ela tem aí, ó, ela é se não for a principal, né? No mundo, ela tem assim um conhecimento, uma tecnologia fantástica, né? E ela permanece? Muito bem, permanece. Ela melhorou bastante, né? A parte produtiva também, ela cresceu bastante. Mesmo aí eu já faz um tempo que eu saí da empresa, mas a gente tem conhecimentos, né, de que da evolução aí do trabalho tanto internamente dela, né, quanto os trabalhos que ela tem feito no mercado, ela continua sendo, né, líder aí no mercado. Ela é muito conceituada, né, não só aqui no Brasil como fora do país, né? Como uma das perguntas que você mencionou sobre intercâmbio, né, eu lembro que uma dos itens da parte de inglês, né, que eu estava falando aí de investimento de inglês, eu também cheguei a fazer um investimento aí de curso de inglês, aí fui fazer, né, aí por minha conta, eu fui fazer 30 dias de treinamento na Inglaterra. Aí eu fiz o treinamento lá em Londres, por minha conta, voo por minha conta, tudo por minha conta, aí depois eu perguntei, né, se depois eu não podia, né, eu gostaria de ver, mano, como eu gostava de fundição, né, até hoje eu gosto bastante do segmento de fundição, eu falei, poxa, não tem como ver aí uns fornecedores de lá, né, alguma coisa. E aí o diretor não só conseguiu as 4 visitas, né, de fornecedores, como acabei conhecendo todas as plantas, né, que fica lá em Cheltenham, na Inglaterra. E aí acabei conhecendo as plantas da própria Sarco de lá, do Spark Sarco de lá, e eu fiquei impressionado, né, com a qualidade da fabricação de lá. E ela, assim, mas a fábrica da Inglaterra era melhor que a fábrica do Brasil? Naquele momento era, mas você via que com o decorrer do tempo ela foi investindo, né, e hoje a fábrica da Sarco no Brasil, a Spark Sarco do Brasil também é fantástica, né, baseado aí de né, nesse intercâmbio aí que ela faz, tanto na parte produtiva, quanto também na área de vendas, né? Todo o pessoal de vendas, tecnicamente, são fantásticas, dão vários treinamentos para o pessoal de vendas no mundo inteiro e também para clientes, né? Então, é uma empresa aí que a gente tira chapéu aí para ela em relação a toda, vamos dizer, a credibilidade que ela possui no mercado, né? Que é em função aí de todo o trabalho bem feito que ela faz. Isso é uma questão de aproveitar isso aí, porque uma questão que tem é essa, né, de normalização é essa. Provavelmente essas válvulas estão todas certificadas de acordo com a normalização lá do ABS, alguma coisa assim lá, né? E aí, quando cria uma norma aqui, deve dar algum tipo de conflito aqui, né? Puxa, mas já está... Eu me lembro que tinha esse tipo de questão, né? Por exemplo, normas... Eu me lembro que válvulas italianas eram bem conceituadas. Não, mas aqui já está certificado. O que eles vão certificar no Brasil? A norma está começando, a nossa aqui é centenária. E como é que era na Espersac, só para essa discussão de normas? Sim, as normas, como mencionou, as normas elas são internacionais, né? Então tem muitos produtos que o próprio produto era confeccionado, né? O projeto era confeccionado em base a algumas normas, né? API ou norma internacional, né? E tem algumas que tinham normas nacionais, né? Algumas normas NBRs, né? A BNT, que também está no segmento. Então, aí é caso a caso. Como eram vários produtos, né? A Sarco, ela produz vários produtos diferentes, então aí todo o pessoal da engenharia, né, eles acabam aí atuando nesse segmento, aí de fazer os projetos conforme alguma dessas válvulas, né, tanto nacionais quanto internacionais, né? Porque em alguns, como eu estava mencionando, em relação à norma, algumas normas nacionais, né, ela está definida, está tudo certo, mas alguns produtos que se não tem, né, aí as próprias indústrias, né, ela acaba procurando aí algumas normas para tentar, né, que o seu produto seja embasado em algumas normas. Por quê? Para que ela tenha aí maior credibilidade, né? Porque aí a gente sabe que normas, né, como a gente sabe, a norma, um dos ganhos dela é isso, é você ter segurança, né? Então, ou seja, essa padronização, né, da norma, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer segurança para os usuários, para a área de qualidade, para as pessoas que vão instalar essas normas, né, para a parte de intercambiabilidade, que muitas vezes essas normas ela tem aí
você pode intercambializar tanto a parte de montagem, quanto de alguns componentes, às vezes, elas são intercambiáveis, né? Depende do tipo de produto, né? Alguns sim, alguns outros não. Né? No caso de válvulas, é um pouco diferente, que muitas das empresas ela até utiliza aí a spare parts, né? Ou seja, a importância aí de utilizar, por exemplo, isso da Spark Cycle, né? Tem aí na área de assistência técnica, né? Tem uma gama de assistência técnica que vende, né? E utiliza as próprias peças, né? Spare parts fabricadas na própria matriz aqui de São Paulo. Então, tem Brasil inteiro, mas a Spare Parts tem essa padronização, né? E ela vende essas peças, né? Para ser utilizada pelas próprias válvulas que ela projeta, né? Para não ter problema aí de resistência, né? De eficiência e assim por diante. E outros itens não, né? Outros itens, por exemplo, você tem aí a conexão, né? Então, você tem conexões, né? Rosca, esse tipo de coisa que tem que ser intercambiáveis, né? Então, ou seja, você em qualquer lugar que você vai fazer a montagem, ela acaba sendo, né, por esse padrão de normatização que você falou, né, que é a importância da norma, então ela pode ser montada, né, em conexões, né, em flanges e conexões aí, né, em roscas aí, em conexões flangeadas e roscadas, né, baseado aí na intercambiabilidade, né, de uma respectiva norma, né, então esse é importante. Né? E além também, né, muitas vezes essas próprias normas, né, que a gente está falando, elas são importantes por quê? Porque hoje a gente está muito, você falou aí da própria, né, de ter aí um problema aí com a plataforma, né, que acabou aí tendo acabou aí há uns anos atrás, ela acabou afundando. E não só isso, né? Ou seja, você tem problemas aí com o meio ambiente, então você tem essas normas. Uma coisa é a prevenção, né? Muitas vezes existe aí um comitê que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas assim, essas normas que acontecem, tanto pela experiência do passado, né? De ter tido algum problema, e as pessoas acabam revisando a norma para que ela melhore, né, esse risco aí para algum problema de meio ambiente, prevenção que possam ter, quanto também para o futuro, né? Ou seja, são coisas que não aconteceu ainda, mas que, olha, isso pode acontecer, então vamos correr atrás, vamos melhorar a norma aí para evitar que tenha também problema aí de prevenção aí com relação à qualidade, né? São os problemas, né? O foco principal delas. Né? O contrário, poderia falar, várias vezes tive oportunidade, né? Quando a gente sai desse sempre que alguém vem para mim, assim, perguntando, vamos calcular, vamos procurar a norma, a primeira coisa, não tem, né? E isso é uma dificuldade, né? Você dá uma certa certificação, garantia de um produto que ele não vai quebrar sob circunstâncias que você não conhece, né? Então, o processo de você desenvolver uma metodologia que, ao final, o cara... então você me garante produto? Infelizmente, a gente tem um tempo muito exíguo assim, para desenvolver a metodologia, né? Então, essa é uma das questões da norma, ou seja, quando alguém pegar uma norma, por exemplo, com a ASME, pega uma norma ASME e vê o número. Um dia eu contei, dá mais de 20 páginas de pessoas que participam, uma letra pequenininha, de pessoas que participaram e participam desse comitê. Sim. Existe um conhecimento ali condensado, por isso que às vezes é árido ler uma norma, né? Que cada frasezinha, por isso tem muita gente às vezes cria manuais de interpretação da norma, ou seja, para desenvolver, porque é um conhecimento denso, né? Sim. Mas, por outro lado, é toda uma garantia, né? Que você vai, está de acordo com a norma e segue em frente, né? Então, fundamental, assim, a gente seguir isso aí. E essas normas aí, você ia falar um pouquinho dos comitês aí, né? Sim, essas normas, elas são, assim, como você mencionou, né, no caso de ASME, né, as OBNTs também são iguais, na própria ISO, então, existem esses comitês para desenvolver essa norma, né, para criar ação de normas, né, normalmente você faz o quê? Você faz aí, você reúne aí fabricantes, né, do produto que você está fazendo essa norma que você mencionou, a pessoa, usuários, né, alguns usuários que são interessados, né, naquele produto, e às vezes até os organismos, né, de certificação, quando tem certificação, também acaba, e especialistas, especialistas na universidade, especialistas naquele segmento, né,
tem muitos consultores aí que acabam atuando naquele segmento, aí eles são chamados, quer dizer, é o maior número de pessoas técnicas, né, que vai contribuir aí para que tenha uma norma bem completa. Então, esse é um grupo que eles são abertas, né? São abertas à são participação pública, né? Isso é uma coisa que a gente não sabe, né? Sim. Eu recentemente participei desse aí, é aberto, então universidades, empresas, né? Então é bastante interessante. Sim. E não só, né, quando vamos dizer, mesmo quando termina, né, esse trabalho dessa normatização, essa mesma norma, ela é, por exemplo, a BNT, eles colocam isso, né, no próprio site deles, né, para que tenha aí discussões, para que tenha comentários, né. Então, eles deixam aberto ao público, né, mesmo antes aí dessa norma ser implementada, né, ser revisada, ela fica aberta para que tenha essa discussão, para que pessoas que não participaram do grupo, por algum motivo, né, ou por desconhecimento, ou porque não podia, e ela tem o direito aí de fazer comentários também, de fazer algumas sugestões de melhorias, e mesmo se ela concorda. Isso aí até eu sei, até o prazo, recentemente, foi agora em março, foi editada essa. Então, ele vai, na verdade, ter todos os processos, na verdade, tem o comitê, normalmente são criados subgrupos, né, para discussão, são aí, essas discussões da BNT uma vez por mês, né, e aí são montados subgrupos trabalham mais intensamente para elaborar a parte mais pesada, leva para o comitê para discutir, e ao final aí você pode imaginar 1 ano, 2 anos, depende. Aí você coloca para consulta pública, né? Que é o termo. Aí o consulta pública é um mês aberto para qualquer pessoa fazer qualquer sugestão. Qualquer comentário. Então, aí depois de um mês, todo mundo ficou quieto, então vai ser publicado, né, a norma e é assim que funciona também. Então, é um processo amplamente, muito democrático, né? Por outro lado, né, Décio, assim, eu vou fazer o meu lado aqui. Os comitês, eles têm como é muito livre, né? Evidentemente que a participação dos fornecedores e fabricantes é pesada. Por quê? Porque na certificação do produto você pode qualificar um tipo de ensaio que eventualmente o produto dele não passa. E aí se cria um polo de tensão, onde então os fornecedores, de certa maneira, além do interesse técnico de desenvolver o produto, eles ficam preocupados com a viabilidade comercial. Porque tem clientes que, tá de acordo com a norma? Não, mas não passou naquele... Então, eu não vou comprar de ti. Então, mais ou menos isso também, que existem algumas tensões internas ali que são extra técnicas, vamos dizer assim. Sim, tem toda a parte... Nessas reuniões aí existe, né, de todos os segmentos, né, tanto como você mencionou, né. Tem uns fabricantes que alguns, né, têm essas preocupações, às vezes até mesmo em função do parque fabril, né, que ele possui, né, das máquinas que ele possui, tem aí uma condição de tolerância, né, uma condição de fabricação, né, que acaba não conseguindo, né, ou tem um receio de não conseguir né, o que algumas outras empresas ou o que o cliente está pedindo. E aí acaba algumas vezes não indo para o lado técnico, indo para o lado... Né, um pouco mais assim. Interesse, né? Mas dentro desse, assim, tem gente aqui já estamos listando alguns dos obstáculos, né? Você colocar a norma, você poderia comentar mais, né? Que você tem muito mais experiência aí. Porque não é fácil colocar a norma, entre a ideia de colocar a norma e ela funcionar, né? Às vezes ela vai para consulta, ela passa, mas, por exemplo, essa norma que eu acabei de falar, mas eu não sei se o pessoal vai usar, como é que eles vão usar, então existe uma questão da aceitação da comunidade também, né? Sim, mas concordo contigo. E também até mesmo de resultado, que ela até mesmo, vamos dizer, quando ela está sendo implementada, depois da implementação, e as pessoas começam a atender, né, ela algumas vezes não atende, como você falou, tem alguns problemas que aconteçam, alguns deles, ou seja, você tem um custo maior, né, você tem aí um problema maior, mas consegue atender, né? E outros é um pouco mais difícil, né? Que às vezes é um problema que você não consegue atender tecnicamente, e aí o que acontece? E aí elas periodicamente são revisadas, né? E aí a intenção da revisão de uma norma, né? De você ter sempre aí uma revisão, é por isso, ou seja, você
você aproveitar essa experiência do tempo que você teve aí de produção, né, ou dos clientes aí de receber esse produto conforme essa norma, para que você depois faça o ajuste necessário, né, ou no seu processo, ou você vai investir, né, para que você tenha aí uma produção tão eficiente quanto os seus concorrentes, né, porque uma coisa que nós estamos falando, nós estamos... a minha empresa, por exemplo, a empresa X não consegue atender, eu vou fazer essa solicitação aí que nós estamos falando aí de tentar reduzir tecnicamente as exigências. Mas aí, às vezes, os seus concorrentes conseguem e você é vencido, né? Então, algumas vezes, esses itens são feitos. Aí é aquela história. Muitas vezes, isso acaba melhorando o mercado. Por quê? Porque algumas empresas têm que investir mais em equipamentos, investir mais na parte técnica, investir mais em profissionais qualificados para atender esses requisitos que já foi implementado nessa nova revisão, né? E outros não, outros se todo mundo, né, ou seja, todas as empresas estão tendo alguma dificuldade, numa nova revisão, todo mundo vai entrar em consenso, olha, aquele requisito ali foi colocado, mas não, por algum motivo, aí tecnicamente vai discutir qual é a causa do problema, e às vezes ele é revisado e é retirado ou mudado o critério de aceitação, né? Mas, assim, a norma acaba melhorando, na minha opinião, assim, é mais uma melhoria da norma, ou seja, às vezes, como você falou, né, no próprio ASME, aí a quantidade de pessoas é gigante, né, que tem lá que faz isso. E a credibilidade, né, do código ASME é uma coisa fora do comum, ou seja, ela é mais que seja americano, né, o mundo inteiro acaba utilizando o código ASME, por exemplo, nessa área de caldeiraria, de vaso de pressão, né, de equipamentos aí para ser utilizado na indústria do petróleo, né, na parte de óleo e gás. Então, ou seja, é um código que é muito bem visto no mercado. Por quê? Como você falou, muitas vezes é de todo esse tempo de mais de 100 anos no mercado e revisando, melhorando, né, exigindo aí que todo mundo aí esteja atendendo, né, todas as empresas estejam atendendo aquelas exigências que se dão no código ASME. Então, esse é um ponto importante, né? E é um movimento paralelo aí também, que são as normalizações. A gente está falando aqui da ABNT, desses comitês, né, como funciona, mas tem as normas que estão fazendo lá fora, né, que é a própria ASME, mas temos a DIN, a ISO. Então, quando eles lançam, normalmente, quando está fazendo aqui, está sendo baseado na norma de lá, né? Não estamos criando do zero aqui, né? Então, você chama as normas, né, dentro da norma lá e muda uma nova versão, né? E é muito interessante, é só criar um caso desse negócio de norma, tem as versões, né? Porque, ao contrário do que a gente pode imaginar, você, não, usa sempre a última versão. E uma vez, eu já vi vários problemas que os clientes, as empresas, a Petrobras, estava falando, a Petrobras, um cálculo que a gente está fazendo, eles, não, eu não quero a última versão, eu quero a versão de 87, não sei o quê. Por quê? Porque conforme as normas elas vão, em geral, né, elas vão penalizando menos, elas vão ficando com, por exemplo, parte de cálculo, né, vai ficando mais seguro e você vai diminuindo o coeficiente de segurança, né? Mas algumas instituições não, deixa assim, deixa como estava, que aquela segurança está funcionando, né? E foi muito interessante isso aí, sabe o que aconteceu? Só para acabar o caos. É que num programa que a gente está usando, que era um programa completo já com os critérios, aqueles estruturas, né? O critério, ele não tinha mais aquele critério, entendeu? Não tinha, já tinha, porque ele tinha atualizado, fez as atualizações e colocou. E os caras fizeram, bom, eu estou usando esse programa, vou ter que usar a mais próxima. Aí imagina o que não deu lá no final, né? Não abriu de mão de jeito nenhum, né? Então, a norma tem isso também, tá? Além da questão da modernização, tem essa questão do externo e as versões também, né? Da aceitação. É um momento bastante interessante, bastante dinâmico, né? Com questões técnicas, questões comerciais, né? Como diz a minha filha, é tenso. Sim. Mas até um outro exemplo também que acontece isso que você mencionou, são as próprias portarias do Inmetro, né? Nós temos aí portarias do Inmetro que define, né, quais são as normas, né, normalmente a NBR, a ABNT, né, que são utilizadas para aquele produto, para a certificação daquele produto, né, ou seja, quando é a certificação de produto, e
e ela coloca, algumas vezes, só a norma, aí tudo bem, vale a última revisão. Mas quando essa portaria do Inmetro, que define essa obrigatoriedade de ter essa certificação de produto e define o ano, se revisar, você tem que usar, você tem que manter aquele ano do certificação, você não pode mudar enquanto não mudar uma nova portaria. E isso a gente tem casos aqui no Brasil também, de alguns produtos, né, que acontece isso, ou seja, você já tem aí uma revisão, né, de normas, né, e você acaba não usando, acaba utilizando a norma anterior, né, parecido como você mencionou, mas é por causa desse item, por causa da própria portaria do Inmetro para a certificação de produtos. Basicamente é isso. Não, e a minha própria BNT, eu gosto da parte a BNT é de 1940, né? Uma instituição bastante antiga, mais de 80 anos, né? Então ela tem já uma história bastante. Aliás, eu recebi uma publicação com a história da BNT, então tem um acervo de conhecimento bastante interessante, assim, também. Né? Sim. E mesmo esses, como você mencionou, mesmo os trabalhos da própria BNT, né, com relação a esses comitês, também é a mesma coisa. São comitês aí que alguns, né, existem algumas polêmicas, discussões, mas assim, na minha opinião, é super importante para o processo, né? Ou seja, para você ter aí normas, a gente acaba vendo que muitas empresas, né, principalmente empresas, né, no mercado, como você mencionou, de Petrobras, mas você tem muitas empresas menores que trabalham aí de médio porte, de pequeno porte, que às vezes ela precisa ter essa norma, né, para ela poder, né, ou seja, se embasar né, tecnicamente, porque às vezes as empresas menores têm uma dificuldade maior de ter aí um plantel muito grande aí de engenheiros e técnicos. Então, às vezes, essas normas ABNTs acabam ajudando muito essas pequenas e médias empresas, desde que ela se pesquise, que ela saiba que tenha, né? Então, muitas vezes, ela acaba comprando matéria-prima, né, baseado naquela norma ABNT, que é super importante para a padronização, ou seja, ela vai ter uma repetibilidade do processo dela, né? Então, ela vai receber matérias-primas mensalmente ou semanalmente, com o mesmo nível de qualidade. Por quê? Porque ela fez aí o pedido de compra baseado numa norma ABNT ou uma norma internacional. Então, esse, na minha opinião, é um benefício muito grande aí para as empresas. Né? O décimo, uma coisa interessante era, você podia comentar, porque a norma, né, para isso tem as certificadoras, né, que é o Bureau Veritas, o SGS, TUV, outras tantas aí. Sim. E aí eles que vão lá fazer auditoria para ver se a norma está sendo cumprida, né? Mas como é que funciona isso aí, mais ou menos? Aí só conta para a gente aí, esse processo aí. Esses chamam certificação de produto, né? Existe uma certificação de produto, que é onde vamos ver, na parte de Bureau Veritas é onde eu mais atuo, né? A parte de certificação de produto. Elas não só fazem a certificação de produto, como de sistemas, né? Sistema de gestão. Né? Então tem a ISO 9000, 14001, né? A própria 45000, que faz a parte são parte de sistemas, e tem as normas, né? A certificação de produto. Como é que funciona isso? São produtos, né, que, como eu falei, existe uma portaria do Inmetro, né, e essa portaria fala o quê? Ela define qual é o escopo, né, o que a empresa precisa, quais são os requisitos que a empresa precisa atender, né, em relação à parte tanto de qualificação, de metodologia de qualificação, né, para conseguir ter o certificado desses organismos que você mencionou. Então, por exemplo, cabo de aço, né? Você tem a portaria 367, né, de 2001, e ela tem aí uma norma, né, que é a norma BNT 2408 de 2019. Então, o que você precisa ter, né, para essas etapas, essa portaria, tanto essa portaria de MET quanto o RGCP, que é uma portaria, né, geral, né, de requisitos gerais, né, que existe do Inmetro, que ele fala o quê? Que você tem que ter primeiro uma solicitação, né? Você tem que solicitar para esse organismo certificador que você quer fazer aí que necessita fazer uma certificação de produto, porque, por exemplo, no caso de cabos de aço que eu mencionei, você não pode produzir no Brasil ou fora do país sem ter essa certificação. Você está comercializando no Brasil só empresas certificadas, porque isso está citado na própria portaria do Inmetro, né? Então você quer produzir o cabo de aço? Legal, né? Você vai, conforme
essa portaria, essa norma, legal, então você vai ter que atender, né, esses requisitos, que é essa solicitação. Aí, nessa solicitação, tem toda uma documentação, né, que o organismo certificador, no caso o Bureau Veritas, ele acaba solicitando para o seu fornecedor, para que ele avalie inicialmente toda a documentação, né, que é aplicável àquele produto, que o exemplo que eu dei de cabo de aço. Aí, depois que passou por essa etapa, ele vai fazer o quê? Vai solicitar aí uma auditoria de fábrica. Então, se o fabricante é nacional ou importado, ou é fora do país, não importa, a exigência é a mesma, né? A isonomia. O que é exigido no fornecedor nacional vai ser exigido no fornecedor fora do país. Então, o que nós fazemos, auditores? A gente acaba indo para uma dessas fábricas, né, como no Brasil ou fora do país, né? E acaba fazendo essas auditorias, né, com relação aos requisitos, né, que alguns requisitos da própria ISO 9001, que a portaria cita, né, ou RGCP, qualquer um dos dois acaba citando. Então, a gente acaba avaliando alguns requisitos, tanto da parte, né, de sistema de gestão da empresa, na conformidade, ação coletiva, parte de documentação, né, de informação documentada, procedimentos, toda gestão, quanto na parte produtiva. A gente vai na produção, né, tem alguns requisitos que a gente acaba olhando, né, baseado na norma da construção e baseado também nos requisitos 9000. Então, os auditores acabam indo na produção, fazendo toda essa verificação também, né? Auditores acabam indo também aonde? Acabam indo na parte de inspeção e recebimento, ver como é que é a metodologia deles de inspecionar o material que eles adquirem, né? Avaliação de fornecedores, quer dizer, tem alguns requisitos que a gente acaba avaliando durante a auditoria de fábrica, né? Aí é emitido um relatório, né? E aí depois uma outra etapa é uma auditoria de tratamento de reclamação. Se a empresa é nacional, no próprio, né, essa própria auditoria de tratamento de reclamação, muitas vezes é junto com a auditoria de fábrica. Quando é uma empresa, né, que importa, então essa auditoria de tratamento de reclamação é alguma empresa aqui no Brasil. Então, alguma empresa aqui no Brasil que tem essa autorização, né, de importação desse produto, que foi o solicitante, né, muitas vezes de importar desse fabricante que é fora do país. Então, essa empresa é auditada porque ela tem que ter uma metodologia de tratamento de reclamação. Se algum dos usuários, né, algum cliente aí fizer uma reclamação, ela tem que ter uma metodologia, tem que ter os registros, né, de todas essas reclamações, e nós também fazemos auditorias periódicas nessas empresas. Uhum. E além disso, também o que é feito? É feita uma coleta de amostra desses produtos. Então, né, é feita aí uma coleta de amostras, né, baseada nessa portaria, e aí essa coleta de amostras, quais são os itens que são checados, né, quais são os ensaios? A portaria também define. Então, a portaria mais a norma construtiva acaba definindo, né, quais são esses requisitos, né, e qual é o critério de aceitação para esses requisitos. Né? Então, isso está na norma, tá tanto na norma quanto na portaria. E aí, também ou a gente acompanha os ensaios, né? Porque a portaria ela dá um critério para esse laboratório. Então, se for aí um fabricante, né? Então a gente acaba, se não tem nenhum, a portaria também define critério para isso. Então, se por algum motivo você não tem aí uma empresa, né, que tem a acreditação do IMET para fazer aquele tipo de ensaio, então a gente acaba acompanhando. Se não, o próprio laboratório, né, se tem acreditação, ele acaba gerando o relatório, né, de todos aqueles requisitos que a portaria menciona, que a portaria não menciona. E aí, como que serve, então, o certificado? Né? Então, ou seja, auditoria de fábrica, auditoria de tratamento de reclamação e a parte de ensaios, né? Então, ou seja, se esses itens acabou não tendo problema, né? Ou se teve problema e teve um tratamento de não conformidade, um tratamento aí de ação corretiva e foi visto aí que foi corrigido o problema, então essas certificadoras, né, Bureau Veritas e os outros certificadores que você mencionou, que são acreditadas para aquele produto, como um exemplo aí de cabo de aço, aí ele acaba gerando esse certificado. Então, ou seja, quando ele gera o certificado, ele acaba, esse certificado acaba indo aí existe aí um portal, né, do IMETIO, e nesse portal do IMETIO, toda essa documentação é feito o upload nessa documentação, e aí o IMETIO dá uma autorização, né, para poder, né, com essa certificação do OCP, acaba autorizando aí essas empresas de fazer essa importação
no caso de produto importado, ou fabricação e comercialização, no caso de produto nacional, né? Então, mais ou menos de uma maneira resumida, aí foi assim que funciona esses itens. Mas é uma certificação longa, né? E muitas vezes demora bastante meses para cumprir todas as etapas aí que eu mencionei, né? E são vários produtos, né? Tanto na área de metalúrgica quanto na parte, né, eletroeletrônica, né? Você tem aí vários produtos que fazem esse tipo de certificação. Eu falei de cabo de aço, mas tem tubo de aço carbono, tem barras de fio de aço, tem portaria para fazer vasos de pressão, tem parte de rodas automotivas, né? Tanto de aço quanto de alumínio, tem portaria na parte de pneus, que acaba atuando também. Então, todos esses são produtos que acabam atuando, né? Parte de componentes automotivos, então você parte de, né? Você tem aí pistões, terminais de direção, né? Componentes de moto, você tem a parte de capacetes industriais, que é mais a parte de EPIs, né? Que também tem essa portaria que tem aí, ó, normas, todas essas, como eu falei, tem portarias e tem normas, né, específicas para você. Posso até te mandar uma relação, você pode até colocar aí se algum dos ouvintes, né, tiver interesse. Deixa aqui anexado. A gente pode até deixar anexado. Deixa eu te perguntar. Pode falar. E é comum, assim, reprovar, essa questão da reprovação? Ó, não vamos te dar o certificado. E qual é o procedimento? Aí, depois de quanto tempo? Olha, daqui a 2 meses voltamos aqui, fazendo processo. Como é que é a questão da rejeição, né? Ele acaba reprovando, né? Quando tem essa reprova, a própria portarias, elas acabam definindo esses prazos também. Mas normalmente o prazo qual que é? 15 dias para você, né? Tanto para não conformidade, tanto de fábrica, quanto de 15 dias para você responder o que você vai fazer, né? Qual vai ser o seu plano de ação. Então, esse plano de ação pode ser rápido, você já pode até ter feito, ou pode ser que vai demorar algum tempo. Mas normalmente o quê? 60 dias, né? Normalmente é o prazo que você tem da não conformidade para você mostrar a evidência que ela foi corrigida. Entendeu? Então, mas isso é comum assim acontecer? Olha, não conformidade acontece, assim, de você rejeitar o produto, de não conseguir ser importado, não é pouco, não é comum, não. Normalmente as empresas acabam melhorando, acabam vendo qual que é o problema e acabam corrigindo, né? Mas, assim, não é impossível, né? Ter algumas empresas que acabam desistindo, pode acontecer, algumas que já desistiram, né? De jogar a toalha, mas a maioria acaba se ajustando e melhorando o processo, corrigindo o que ela precisa fazer a correção necessária ou no processo, né? Ou na matéria-prima, né? Fazer algum ajuste aí que necessita, né? E aí acaba corrigindo quando o problema é dos ensaios que eu mencionei. E às vezes a não conformidade é durante a fabricação, né? Como mencionei, às vezes é durante a fabricação e é um item que vamos dizer, que pode até, não precisa nem ser durante a produção, pode ser uma conformidade na área de qualidade, pode ser na área de compras, na área de inspeção de segmento, e aí a pessoa vai fazer a mesma coisa, as empresas vão ter que analisar a causa, né, do problema, vão ter que analisar a causa, vão ter que definir uma ação corretiva, uma ação imediata para resolver aquele problema de imediato, e uma ação corretiva para aquele problema não volte a acontecer, né? E aí vai definir qual é o responsável e qual é o prazo. Então, o plano de ação basicamente é esse, né? E depois como eu falei, de 60 dias, ela mostra a evidência de que ela implementou aquelas ações e que o resultado foi favorável. Aí ela consegue a liberação, né? Se todas as não conformidades tiver esse plano de ação e tiver a evidência, ela consegue ou a certificação ou a carta de manutenção, né? Porque eu mencionei nesse processo de certificação, mas mesmo quando ela consegue a certificação, não quer dizer que conseguiu a certificação, agora está tudo certo, não. Cada portaria define um prazo para fazer essa avaliação de manutenção. Então, ela faz uma manutenção de 8 meses ou de 1 ano, depende da portaria. Então, ela tem que fazer todo o processo novamente, fazer a parte de auditoria de fábrica, auditoria da reclamação e a coleta de amostras e mandar aí para o laboratório e fazer os ensaios. Manteve. Aí ela recebe uma carta, né, o organismo dá uma carta de manutenção da certificação e ela coloca essa carta no portal do Inmetro, mostrando que esse processo foi cumprido. Então,
É um processo, existe aí um certo custo em relação a isso, né? Às vezes as pessoas nem sabem, porque é o famoso logotipo, né? Tem o logotipo do IMET e o logotipo do organismo certificador. Então, às vezes você compra aí um eletrodoméstico, né? Tem esse logotipo, você acredita que não, é só isso, né? É certificação do IMET, ok, mas você não sabe o que está por trás. É um trabalho forte de toda a área produtiva da empresa e também dos organismos certificadores, né? Porque existe não só os auditores, né? Como sou um dos auditores aí, mas também tem toda a parte interna da empresa. São engenheiros, são pessoas altamente capacitadas, qualificadas, que eles conhecem muito dessas normas que eles estão aí avaliando essa documentação, ou seja, não é uma pessoa, né, assim, uma pessoa que não tenha conhecimento técnico que analisa a documentação, não. Toda essa documentação para gerar esse certificado são empresas são pessoas qualificadas que são treinadas para poder ter essa responsabilidade, né, também, né? Eu lembro quando foi acho que não convém falar o nome da certificadora, mas o acidente de Brumadinho, né? Tem uma certificadora responsável pela qualidade, né? Os caras foram presos, né? Eles foram presos, porque eles, na verdade, são responsáveis, né, por lá. E o próprio IMET, né, faz auditorias periódicas também, né? Ou seja, não só, da mesma maneira que nós fazemos auditorias nos fabricantes, né, isso que eu expliquei, a gente recebe auditorias, né? Ou seja, o IMET também executa auditorias nas empresas do nosso organismo certificador, periodicamente, da mesma forma, né? E faz toda uma checagem da documentação para ver se está cumprindo a portaria e as normas. Então, ou seja, existe aí uma checagem periódica também dos organismos certificadores, né? Desculpa. E nós, auditores, também recebemos acompanhamento do próprio IMET também. Não só auditoria no escritório do organismo, mas eles acompanham a própria auditoria. Eles ficam como ouvintes, auditando o organismo certificador, auditando o auditor, né? Seria basicamente isso. Então, ou seja, eu já fiz vários, já fiz nos Estados Unidos, já fiz no Brasil há pouco tempo, que você está lá fazendo auditoria e a pessoa está ali, né, de ouvinte, fazendo as anotações, né? E aí ela, tanto de conformidade quanto, se for uma não conformidade, ela vai falar para você no final. E qual que é o objetivo dessa não conformidade? É melhoria, entendeu? É sempre estar melhorando o processo do organismo certificador, né? E nós, quando a gente faz uma não conformidade também nas empresas fabricantes, né? Também é melhoria, né, dessas empresas, para ficar cada vez mais, ou seja, a gente tem credibilidade, né? Quando você vê o logotipo de IMET e do Bureau Veritas lá, tem credibilidade de que, olha, né, essas são duas empresas, né, são conceituadas e que a gente tem aí, né, tem toda uma responsabilidade por trás desse certificado, né? Então é super importante esse. Não, é pesado. Não, é que eu lembro, os mais novos, os engenheiros mais novos, vão lidar o dia, vão procurar a empresa. Hoje estão em auditoria, né? Então, entendo o que é essa auditoria, 3, 4%. Não conte com ninguém da empresa, porque aquele dia é um dia tenso, são dias tensos, né? E são muito importantes exatamente pela a viabilidade da empresa, muitas vezes passa por aquela auditoria, né? Então, é fundamental, né? Mas eu te perguntei essa reprovação, que eu não participei de muitas, mas casualmente eu participei de uma que foi reprovado. E o dono, vamos dizer que não aceitou muito bem, né? Então, foi meio tenso o negócio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e assim, essa questão da qualidade, né? Sempre pegou forte que é a tua área, tal. Mas hoje você vai em empresas pequenas, grandes, existe uma grande diferença ainda? Sim, não? Porque eu me lembro que existia uma ideia, né? Que muitas dessas ideias de gestão de qualidade vinha exatamente por quase uma seleção de mercado, né? Tipo, porque essa é uma questão da norma também, que só empresas poderosas têm mais condições de se adaptar à normalização com mais velocidade, comprando mais equipamentos mais sofisticados, tá? Então tem essa questão também, né? Então, mas hoje muita gente falava, não, mas eu me lembro lá no início, não é só a gestão de qualidade, tem muito a ver com o mercado, que você separa as empresas, as pequenininhas não vão chegar lá. Como é que está isso aí hoje, assim, Décio? Sim. Antes de até te responder, eu só queria fazer um adendo no comentário que você falou que você teve problemas, né? Ou seja, na monitoria, o próprio IMET, ele
ele exige que os organismos de certificador tenham um sistema de apelação. Então, ou seja, os fabricantes, assim, ele pode apelar, eles podem fazer manda um documento dizendo, olha, não concordo, né? E aí uma pessoa, um grupo de pessoas irá avaliar. Isso é uma exigência do próprio Inmetro, tá? Isso faz parte do processo aí da própria... Os organismos certificadores são acreditados pela 17065 e essa norma ela é um dos tópicos, é esse assunto também, de apelação. E respondendo a sua pergunta, né? Assim, você tem aí... como se eu diria isso até como um desafio, né? Aí no mercado nacional, né? Um dos desafios seria isso, ou seja, você tem empresas, né? Normalmente empresas grandes, né? Ela tem aí uma estrutura muito grande aí com técnicos, engenheiros, né? Eu estive até há pouco tempo aí na semana passada em duas empresas, assim, com um corpo técnico muito forte em relação a engenheiros, a toda a parte de engenharia, né, toda a parte de serviços, eles têm uma estrutura e assim, um conhecimento técnico fantástico, né? E eu percebia também que era um pouco também dos próprios segmentos, né? Alguns aí, o próprio segmento aí que ela acaba fornecendo, né? No caso aí, a própria óleo e gás, a própria Petrobras, que nós já falamos bastante dela, ela tem um ponto positivo da Petrobras dos fornecedores que ela exige bastante, então os fornecedores se desenvolvem bastante, né? E isso até os menores, muitas vezes eles são obrigados, né, a se desenvolver para poder fornecer para ela. E no mercado, de uma maneira geral, a gente percebe que, dependendo daí do produto, para alguns segmentos a gente percebe que as empresas menores, né, ela tem uma dificuldade maior, né, com relação a esse até por ter, né, em relação a custos, né, de ter profissionais mais enxutos, né, assim, reduz aí o número de profissionais, e às vezes tem uma certa dificuldade, né, de atender todos aqueles itens, né, que tá na norma, então ela acaba se despontando aí, por exemplo, numa norma, né, a própria famosa, né, ISO 9000, né, que eu acabo auditando né, algumas empresas eu faço a auditoria de ISO 9000 e algumas empresas de certificação de produtos a gente verifica alguns requisitos de ISO 9000. E o que a gente acaba como desafio? A gente vê o seguinte, que às vezes, né, você vendo aí o próprio auditor, né, um pouco mais exigente, acaba sendo, né, ele acaba sendo mais detalhista em relação a essas na auditoria, né, principalmente para as empresas pequenas, eu vejo isso como um ponto positivo, né, o que acaba sendo, né, assim, quanto mais exigência você acaba sendo aí do auditor e você acaba melhorando o seu processo, né, porque a não conformidade não quer dizer que, né, que você vai deixar de fornecer. Como mencionei, você tem aí um prazo para corrigir, para melhorar o seu processo. Então, eu vejo esse lado. Ou seja, então, algumas empresas pequenas acabam, né, quando percebe esse ganho na auditoria, né, e ela não tem aí um volume, um número de pessoas muito grande aí para poder ajudá-los, né, no estudo das normas, estudo aí de visitas de fornecedores, né, desenvolvimento maior do produto, muitas vezes acaba usando, né, a própria auditoria como uma forma de se desenvolver, né, de ajustar o processo, de melhorar. Então, eu acho que esse lado é o mais importante, assim. Muitas vezes acaba olhando uma anuconfiabilidade como um problema, né? Às vezes não, às vezes a anuconfiabilidade é um ganho para a empresa, uma melhoria. Então, essas empresas menores têm esses benefícios, né, dessa forma. Né? Porque eu concordo, elas têm, assim, ela tem uma certa dificuldade, né, em relação a concorrentes, né? Quando ela tem concorrentes maiores, tem uma estrutura maior, um corpo técnico maior, ela acaba tendo uma certa dificuldade, né? E a gente vê isso no mercado, né? Que dessa diferença um pouco aí em relação ao pequeno e médio fabricante, né? Por uma empresa aí de grande porte, né? Isso a gente acaba vendo. Mas por outro lado, né? A gente acaba percebendo que algumas vezes, né? Essas empresas menores, né? Ela tem, por exemplo, às vezes um ou dois profissionais que às vezes essas pessoas são super experientes, né? Às vezes já trabalharam numa empresa grande dessa, né? E aí foi empreender, né? Então, algumas vezes essa pessoa também, né? Ele acaba, né, ajudando, né? Tendo esse conhecimento e algumas vezes é ele que
que vai, ele faz a compra, ele toca a produção, e quando tem reunião lá na BNT, quem que vai? É essa pessoa experiente, porque ele conhece, né, todo o processo do produto. Então, acaba fazendo esse meio de campo aí também, né? Então, não, mas eu tenho a impressão, essa coisa de norma, assim, ao final é isso que você falou, assim, vai melhorar o processo, mas me parece que as questões são culturais também, né, Deus? Assim, a pessoa entender que aquilo vai ajudar, né? Eu, nessa área de simulação numérica, eu percebo isso, é a questão cultural, não é? A pessoa, num primeiro momento, alguém pede para a Petrobras, não, tem que fazer o cálculo, ou a Vale, tem que fazer o cálculo de elementos finos, o cara toma como obrigação. Ele não entendeu que lá vai ajudar, mas ele vai... Aí você entende que não é só uma conversa, uma questão, uma mudança da mentalidade mesmo, da cultural. Então, imagina, essa questão da qualidade se enquadra... igualzinho. É igualzinho. Tanto, eu daria 2 exemplos, né? Como nós estamos falando de válvulas, né? Como eu trabalhei muito em válvulas, essa parte de elementos finitos, né? Foi questionado muitas vezes, né? Quando a Petrobras surgiu com essa exigência, né? E aí foi muitas vezes questionado o próprio mercado, né? E depois que aconteceu, a gente, quando foi, né, fazendo auditorias ou mesmo desenvolvendo, a gente percebeu o quê? Que ela tinha razão, né? Que muitas vezes acabou mudando a geometria do produto, fazendo algumas mudanças de espessura, de geometria, para evitar, né, aqueles problemas que o próprio cálculo de elemento finito acabou mostrando. Então ela acabou mostrando meio na prática, sabe aquele esquema de que, olha, você meio que tem que dar cabeçada para aprender, né? Então foi mais ou menos isso. Primeiro foi uma exigência, né? E acabou sendo assim, essa exigência que veio de goela abaixo, né? Ela falou, ó, você quer fornecer para a Petrobras? Você tem que ter. E aí, num segundo momento, as empresas começaram a ver que, opa, né? Nesse ponto ela tinha razão. Nessa área de qualidade, a mesma coisa. Você tem algumas empresas que não tem essa cultura, né, como eu mencionei, né, ela acaba vendo lá, ela muitas vezes ela não vê esse certificado ISO 9000 como uma melhoria para o processo dela. Algumas empresas acham que é mais uma área, é mais uma marketing, né, ou seja, você ter aí uma certificação que vai ajudar aí você ter mais clientes, né, mas o ganho principal a ver, para como nós falamos, né, né, a ISO 9000, ela é super antiga, né? Assim, a própria Sparexarco, ela foi uma das primeiras empresas que obteve a certificação ISO 9000 na área de válvulas. Então, assim, eu fiquei 10 anos aí como cliente do Bureau Veritas, né? E depois mais 13 anos como auditor do Bureau Veritas. E o que a gente percebe todo esse tempo? Que nas auditorias do Bureau Veritas, né, quando eu era auditado, eu via aí que a gente acabava aprendendo, como eu mencionei, né? A gente acabava aprendendo algumas vezes com uma não conformidade. Então, assim, se você, né, como responsável da qualidade, na qualidade, ou mesmo a diretoria, né, entender que aquela não conformidade não é um bicho de sete cabeças, não tem que o auditor saiu de lá, tem que ter brigas por causa disso, não. Simplesmente não tem que ter culpado, tem que ver qual é a causa e qual é a melhoria que vai ser feita e saber que, olha, teve um problema, vamos dizer, 5 não conformidades, poxa, um número grande, 5 não conformidades, eu diria para você que são 5 melhorias que com certeza você não vai ter, porque você vai ter que fazer um plano de ação e vai ter que mostrar que você implementou, né, e que foi eficaz a ação que você fez. Então, essa mudança de cultura, eu concordo contigo, ela é muito importante, mas a gente percebe que as empresas estão mudando. Algumas, ela começa a implementar ISO 9000, porque quando você implementa ISO 9000, né, algumas vezes você faz o mínimo necessário e não aparece logo de cara o benefício, né? O dono da empresa, o diretor dele, se ele não tem essa cultura e ele não sabe, né, o ganho que vai ter, ele vai ter, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai ver que melhorou, né? A empresa, ele teve aí uma gestão melhor, ele teve aí ele acabou controlando o processo dele de forma melhor, então ele está arriscando, né? Tem aqueles famosos riscos e oportunidades, que é um dos itens da ISO, né? Que ele acaba tendo risco e ele não está administrando esse risco. Então ele acha que às vezes a norma é burocrática, né? Isso aqui é burocracia, tal, ok, mas aquilo não é, tem um porquê, e às vezes aquele item ele vai estar, né, se aquele problema acontece para a empresa dele, ele pode estar fechando a empresa,
né? Porque alguns casos a perda financeira é tão grande, né? Tanto no mercado, quanto financeiro, quanto no próprio mercado, né? Que ele, às vezes, não consegue sobreviver depois daquele problema, né? E você tendo uma certificação ISO, a probabilidade do que é cada vez menor de você ter esse tipo de problema grave, entendeu? Por quê? Porque você tem uma metodologia que você está cumprindo e vai estar avaliando periodicamente. Essas normas são um conhecimento concentrado e testado e retestado tantas vezes que Sim, sim. pô, vale muito a pena, né? Mas essa Sim. questão do ônus ainda é um obstáculo a ser vencido, né? Que com o tempo, né? Esses são processos longos, né, Décio? Quando mexe na cultura das empresas, são processos longos. Décio, já avancei no horário combinado, eu sei que você tem uma reunião depois. Em geral, deixo uns minutos aí para as pessoas falar. Evidentemente, você tem muita experiência, tem muita coisa para falar com a gente, contar para a gente. Eu deixei alguns minutos, alguma coisa que você acha que não poderia deixar de falar aí. Eu acho que nós falamos um pouco aí na parte inicial, né, que foi a parte de investimento. Eu acho que é importante aí a gente os jovens, né, fazer investimento do tempo, de conhecimento, né. A gente sabe aí que YouTube aí tem as próprias redes sociais aí tem aí a condição de ajudá-los em relação à parte de conhecimento, mas a gente vê aí muito universidade, pós-graduação, né, toda essa parte de conhecimento que eu acho que é super importante, né? Eu até estava comentando, né, que a semana passada, por coincidência, aí eu estava no Uber, e aí a pessoa falou para mim, né, aí começou, sempre se conversa um pouco, né, e ele falou que ele estava ele tinha se formado em engenharia em dezembro, e ele estava lá em Joinville fazendo o curso de pós-graduação. E ele estava fazendo Uber nas horas vagas, né? Assim, por quê? Porque o Uber ele tinha aquela flexibilidade de horário. Ele não é uma coisa de. Ele não era contra fazer trabalhar na indústria, mas ele estava preocupado com a pós-graduação dele. Então, o que eu conversei bastante com ele é isso, né? Que eu falei no começo, ou seja, que, na minha opinião, ele estava certo, ou seja, ele tem que fazer mesmo, ele tem que fazer esse tipo de coisas, porque o mercado, aí você vai ter aí uma carreira de 10, 20, 30 anos, e todo esse conhecimento vai acabar te ajudando, né, no seu desenvolvimento profissional, né? Então, é isso que eu acho interessante a gente falar aí por mais jovens, é isso. E uma conclusão aí também que nós falamos, né, da parte dos mais experientes, também desse conhecimento e desse investimento, né, muitas vezes nas normas, ou seja, de você procurar as normas, né, ou seja, você muitas vezes está produzindo e às vezes você não sabe que você tem uma matéria-prima que já tem uma norma pré-estabelecida. Então você compra, né, uma matéria-prima X, né, e o seu fornecedor está entregando, e você fica na mão desse fornecedor, né? Então, se ele, por algum motivo, ele acabar não atendendo lá os requisitos, né, e o seu produto final acabar tendo problema por causa desse fornecedor, aí você não tem, juridicamente, você não tem muito o que fazer, né? Mas a partir do momento que você faz uma aquisição, e você põe um pedido de compra, você põe uma documentação, um contrato, citando dessas normas que nós estamos falando, né, dessas normas dessa matéria-prima que você precisa, você tá não só, né, assim, apoiado na parte técnica, também na parte financeira, né, da sua própria empresa. Ou seja, você tem aí a confiança, né, que se tiver algum problema, o seu fornecedor vai responder por esse problema que teve na matéria-prima que ele fez. Então, e as normas, e também nessa parte que nós falamos, ou seja, se você tem aí algumas vezes você tem essas empresas, essas normas que estão sendo, tem esses grupos que estão sendo discutidos, né? E você, né, algumas vezes você por pouca gente fala, não precisa ir lá não, né? Não precisa ir, para que depois, né? Isso é besteira. Mas não, eu sou da opinião de que tem que ir, tem que desenvolver, tem que aprender, tem que ver o que está acontecendo, tem que ver o que está discutindo, né? Porque é questão de sobrevivência também, como eu mencionei. Algumas vezes você não sabe o que está acontecendo e no futuro, a médio e longo prazo, você vai ter problema. Então, a conclusão aí da nossa conversa, eu acho que é super importante que as empresas vão atrás, por mais que acham que algumas vezes essas reuniões não são, né, as mais
às vezes são um pouco calorosas, tem umas discussões e tal, mas na minha opinião, você sempre tem aí um ganho que você aprende, sempre você vai aprender. Eu aprendo toda auditoria, em toda reunião que eu vou lá, eu acabo aprendendo mais um pouco também. Então, eu acho que é importante aí para essas empresas isso, correr atrás, né? Não ficar para trás e vamos aí atender as normas e vamos aí ter as certificações de produtos, vamos melhorar nosso produto, nosso parque fabril, né? E fomentando aí a parte técnica dentro da nossa empresa. Para quanto mais treinamento, mais pessoas qualificadas tiverem, né? A gente vai ter um ganho aí mais na frente. Então, e agradeço novamente, tá? Eu agradeço bastante aí seu convite, foi muito legal aí ter participado desse bate-papo, né? E fico à disposição, né? Qualquer continuidade aí que a gente precise falar, eu estou à disposição para a gente conversar. Tá bom? Obrigado. Ótimo, eu te agradeço muito a tua atenção aqui com a gente, foi muito bacana, muito esclarecedor aí. Outro dia a gente podia pegar, fazer só da válvula lá, que tem várias histórias aí. Sim. Tem a parte formal, tem a parte informal, mas eu acho que o fundamental, eu acho que a gente atingiu exatamente da noção da importância disso aí para as empresas. Muita gente não tem isso aí, né? E até a ausência disso aí nas universidades também. E a gente está falando em engenharia, está falando em metodologia, procedimento, e a gente tem que saber que isso aí está regulamentado em vários aspectos. Então, às vezes as pessoas querem ser criativas além do que é necessário e tem regulamentação, mas principalmente a regulamentação vai nos ajudar por tudo isso que você acabou de falar. Tá bom, Décio? Muito obrigado por tua atenção aí, tá? Um grande abraço aí para você. Até a próxima oportunidade. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Renato. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que está aí nos ouvindo.